A varíola do macaco é a nova Covid e mais um motivo com o qual você tem que se preocupar? Vamos falar sobre isso. Roda a vinheta aí do programa Saúde e Verdade. Pois é, pessoal. Eu sou o Dr. Ronald Fidelis do programa Saúde e Verdade, que a partir de agora vai aparecer aqui ao longo da sua programação da Jaguar FM, sempre com assuntos relacionados à sua saúde, esclarecendo dúvidas e questões que podem estar tirando o seu sono. No assunto de hoje, que nos chegou, foi uma dúvida muito importante sobre essa nova doença conhecida como a varíola do macaco. E eu já aproveito aqui de cara para dizer, gente, não, a varíola do macaco não é a nova Covid, não é uma doença com o mesmo potencial de fazer um estrago como o novo coronavírus fez nos últimos 2 anos. E sim, essa é uma doença que chegou no Brasil, é um tipo de virose, é um tipo de zoonose. Zoonose é uma doença primária de animais, mas que pode passar para os seres humanos e por isso requer sim algum grau de preocupação. E a varíola é uma doença que tem a sua forma humana, aliás, é uma das maiores pandemias da história. Quem quiser consultar aí os livros de história vai facilmente perceber que a varíola no século passado chegou a matar milhões de pessoas, muito mais do que a Covid, e foi a doença infecciosa onde uma vacina fez uma grande diferença, especialmente sendo considerada erradicada a partir da década de 80. Então, a varíola humana, sim, ocupa um capítulo muito importante na história de saúde da humanidade. E agora nós estamos ouvindo falar de uma nova variante, que é uma varíola do macaco, e que passou a infeccionar algumas pessoas na África e na Europa, e mais recentemente nós tivemos notícia de cerca de 20 pessoas, 20 casos documentados aqui no Brasil. Mas essa doença, que é uma virose que cursa com dor de cabeça, dores pelo corpo, mal-estar, fraqueza, mas não é uma doença, primeiro, tão fatal quanto era a varíola humana do século passado e nem de longe, pessoal, tem o mesmo potencial de transmissão de pessoa para pessoa que nós vimos na Covid. Então, as autoridades médicas estão já atentas a este surto de varíola do macaco. São poucos casos ainda, mas que já requerem uma atenção, sim, mas não se preocupe, não tragam isso como sendo uma fonte de preocupação real, porque longe de ser um grande problema de saúde, tá? Então, as notícias sensacionalistas que tentam colocar em sua cabeça medos, angústias e ansiedades sem necessidade acabam prestando um desserviço à sua saúde. E aqui o Saúde e Verdade tem como missão tirar todas essas dúvidas, fazer com que você se preocupe com o que tem que se preocupar e não gaste tempo nem energia se preocupando com coisas sem sentido. Faz sentido sim que você procure rever os seus hábitos em relação à alimentação, em relação ao sono, em relação ao exercício físico. Isso sim é a verdade sobre a saúde. Doenças que ameaçam muito mais do que a varíola do macaco é a diabetes, é a pressão alta, é o colesterol alto, o sobrepeso, a obesidade. Sim, essas doenças sim estão matando muita gente, muito mais do que essas notícias que são espalhadas aí. Então, neste novo momento do Saúde e Verdade, aqui no meio da sua programação da Jaguar FM, deixamos claro que a varíola do macaco não tem o potencial de ser uma ameaça nem sequer parecida com a que foi a da Covid. Se você quer se proteger não só da Covid, quanto da varíola do macaco, como de outras viroses, mantenha a higienização regular das suas mãos, mantenha máscara em ambientes fechados, especialmente fora da sua casa, mantenha a sua saúde em dia, mantenha seus exames atualizados e você se protegerá tanto dessa nova versão de varíola, quanto da Covid, quanto de outras doenças infecciosas de um modo geral. Tem dúvidas sobre esse assunto ou sobre qualquer outro? Manda aqui. A nossa produção vai fazer chegar até mim, Dr. Ronald Fidelis, ou até a Gabi Fidelis, assuntos
relacionados à sua alimentação, aos seus hábitos de vida, a tratamentos médicos. O programa Saúde e Verdade, a partir de agora, vai estar aqui, regularmente no meio da programação da sua Jaguar FM e não vai deixar você ficar com dúvida sobre nada relacionado a esse bem tão precioso que é a sua saúde. Entendido? Saudações e saúde para você. Até o nosso próximo encontro.